Olá, boa tarde. Que alegria ter você aqui comigo para meditar nesse texto bíblico. Texto bíblico do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26, até o versículo de número 38. E no primeiro momento eu quero trazer a leitura bíblica. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Diz assim: No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre, e sobre a casa de Jacó o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Este é o texto bíblico que eu quero trazer então para a nossa reflexão. Uma reflexão muito importante neste momento. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá. Essa é a palavra lá do versículo 35 do Evangelho de Lucas, capítulo 1. E que palavra bem oportuna para nós pensarmos então aqui, neste momento em que nós estamos sintonizados, né, via aí o Facebook, ou mesmo via o WhatsApp, via as redes sociais, pelas quais nós temos a grande oportunidade de conversar. Quando o evangelista Lucas escreve: O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá, o termo grego que nós temos ali no verso 35 é justamente o termo episkiazo, que significa toldar, que significa cobrir. Se nós olharmos para este termo, claro que daí fazendo a conversão para o hebraico, nós vemos que este termo episkiazo, toldar, cobrir, no Antigo Testamento, ele corresponde ao termo sombra. Só que daí a sombra é sombra com alguns outros significados. É sombra de uma montanha, conforme aparece lá no texto de Juízes 9:36. Nós temos também o termo que corresponde à sombra de plantas, conforme o profeta Ezequiel 17:23, 31, versículo 6 e Jonas 4:6. E sombra de uma choupana, conforme nós temos lá em Jonas capítulo 4, versículo 6. No texto do profeta Isaías, se formos olhar lá para o texto, Isaías capítulo 25, versículo 5. Então, Isaías capítulo 25, o versículo 5, ali o texto usa as seguintes palavras: Como calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. Esse termo aqui, sombra, né, mas é uma sombra
produzida ou feita por uma nuvem. Então, este termo nuvem aqui, justamente no texto do profeta Isaías, capítulo 25, versículo 5, ele traz então à tona a demonstração da palavra nuvem como sendo algo da autoridade de Deus. A mesma coisa que nós temos lá em Êxodo, capítulo 40, versículo 34 ao 35, que fala que então a nuvem é que protegia o povo também durante o dia. No Novo Testamento, quando nós voltamos lá ao Novo Testamento e olhamos para justamente essa expressão que aparece no versículo 35 de Lucas, capítulo 1, né, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra ou sombra, o termo episkiazo, ele aparece 5 vezes. Qualquer leitor atento ao texto de Lucas, ele vai se perguntar, mas como pode? Quem lança a sombra? Aí o leitor logo ele sente falta, né, ali da figura que produz a sombra. Só que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele então ao fazer uso justamente do termo sombra, episkiazo, e não colocando justamente quem produzia esta sombra, ele o está fazendo de maneira intencional, ou podemos dizer, inspirado pelo Espírito Santo, justamente para apontar a referência, para indicar diretamente para o sujeito divino do episkiazo, ou seja, o Espírito Santo, que virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá. Então o ponto do evangelista Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, em não colocar justamente quem produz a sombra, como nós vemos no Antigo Testamento lá, sombra de uma montanha, sombra de uma nuvem, ou sombra de uma choupana. Então quando isso não aparece no Evangelho de Lucas, aqui quando fala sobre a aparição do anjo para Maria, dizendo que o Espírito Santo iria vir sobre ela e o poder do Altíssimo a cobriria, isso indica exatamente a ênfase do texto, ou seja, eu quero que você saiba quem está fazendo esta maravilhosa obra na tua vida. E quem está fazendo maravilhosa obra na tua vida é justamente o Espírito Santo. As 5 referências que nós temos o termo episkiazo no Novo Testamento traz como significado o fato de que é Deus, em última análise, sim, em última análise, é Deus quem verdadeiramente é a causa do sombreamento. E isto significa dizer que o extraordinário nesse texto, nesse relato bíblico, é justamente a ação do Espírito Santo. Isso é extraordinário, não é outra coisa. Muitas vezes quando as pessoas acabam lendo esse texto, elas começam a olhar justamente para o anjo, ou começam até a olhar para a própria Maria, mas se esquecem de que Lucas ele está de fato indicando que o extraordinário, a obra maravilhosa, é a obra do Espírito Santo. A frase estar envolvido pela sombra do Altíssimo demonstra exatamente o poder e a glória de Deus. Isso significa, sim, significa, você que me acompanha aí pelas redes sociais, significa que esse evento aponta para algo além de Maria, aponta para o fruto, aponta para Jesus. A mensagem do anjo no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. A mensagem do anjo mostra o mistério insondável de Deus. Há um autor, o qual eu gosto muito de ler as suas obras, o autor John Stott, e o autor John Stott ele ressalta que entre todas as obras do Espírito Santo, a encarnação, a obra extraordinária e magnífica da encarnação, ela é negligenciada. E ela é negligenciada justamente porque as pessoas deixam de olhar para o além do texto, ou
deixam verdadeiramente de olhar para o texto, porque o texto está fazendo completamente a referência à obra maravilhosa do Espírito Santo. Quando Lucas, o evangelista, o historiador, ele usa o termo epitskiatso, ele mostra justamente o objetivo. O objetivo é apontar para a ação do Espírito Santo e para Jesus. Esse é o objetivo. Assim, é preciso ressaltar mais uma vez que a concepção virginal de Jesus, ele é sim um mistério insondável. E a única coisa que nós podemos dizer é que Maria foi agraciada, como diz o texto. Eu não posso dizer que foi outro motivo a escolha de Maria. Não, o texto ele não responde isso. Ele só diz, olha Maria, você é uma mulher agraciada. O Senhor é contigo, né? Você é muito favorecida. Mas por que Maria era muito favorecida? Por que Maria era muito agraciada? Justamente por causa da obra que o Espírito Santo iria realizar na vida dela. A concepção de Jesus. Jesus iria nascer. Esse é o ponto fundamental e importante desse texto. O evangelista Mateus, se nós formos olhar lá agora um pouquinho para o texto de Mateus, capítulo 1, o versículo 18, nesse texto então nós vemos as seguintes palavras, Mateus capítulo 1, o verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O evangelista Mateus, ele simplesmente ressalta que, agora no versículo 20, olha aqui, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Esses dois versículos, se nós formos olhar em outras traduções, são os dois versículos que apresentam as maiores diferenças entre todas as traduções. E muitas vezes, em cima dessas traduções, as pessoas até ficam discutindo, mas se esquecem de ressaltar o que verdadeiramente precisa ser ressaltado: a obra maravilhosa do Espírito Santo. O evangelista Mateus, capítulo 1, versículo 16, 18 e 20, e também 23, registra justamente o relato da concepção virginal usando o termo grego sinerhomai, do verbo sinelten, que lá no infinitivo auristo, assim como aparece, significa que toda essa concepção, o poder do Espírito Santo, e aí é que entra aquilo que o próprio anjo fala do impossível, acontece antes da relação ou da consumação sexual. Se nós colocarmos paralelamente o texto de Mateus, o texto de Lucas, no sinerhomai e também no epitskiatso, usando esses dois termos gregos, o objetivo tanto do evangelista Mateus bem como do evangelista Lucas é ressaltar, transparecer a milagrosa intervenção de Deus pelo poder do Espírito Santo. As diferenças dos termos reside no fato de que Mateus ele foi escrito segundo a perspectiva de José e Lucas foi escrito na perspectiva de Maria. A concepção virginal de Jesus é o segundo milagre biológico da Bíblia. O primeiro milagre biológico da Bíblia foi a criação de Adão e Eva. E aqui nós temos o segundo milagre biológico narrado, apresentado pelas Escrituras Sagradas. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá. Deus revela que tal concepção ocorreu não precisamente como a nossa curiosidade humana muitas vezes quer determinar. Deus aqui nos está mostrando um mistério que não é um mistério que satisfaz a curiosidade humana. O anjo simplesmente reconhece que ele aqui, Deus, está gravando um mistério, na verdade um mistério insondável. Tanto que Maria mesmo faz a pergunta: como isso é possível? Como isso é possível? Afinal, eu não conheço homem nenhum. Bem, o que para você, Maria,
O que para todos os seres humanos é impossível, para Deus não há. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Deus fez uma promessa e Deus está cumprindo a promessa. Você foi agraciada, você foi a escolhida para que essa promessa de fato fosse cumprida. Lucas, quando ele registra o que disse o anjo, e disse o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Bom, ele indica que Maria foi ofuscada pelo poder do Espírito Santo. Este é o relato. Para Deus não há impossíveis quando se trata a respeito da nossa salvação. Deus faz tudo parecer possível. Deus faz todo o possível para a nossa salvação. Quando nós olhamos para este texto bíblico, nós talvez podemos nos perguntar: o que esse relato de fato nos ensina? Todos os cristãos, eles estão vivendo, assim como sempre viveram, dias desafiantes para a sua fé. Após o nascimento, após o sofrimento e a obra de Jesus, sempre houve, há e continuará havendo reinterpretações e reconstruções diferentes a respeito de Jesus. Entre as muitas faces de Jesus, a que atualmente nós temos é aquela face de Jesus apresentada pelo livro, pelo filme Código da Vinci, onde nós vemos que Jesus é apresentado como um homem casado e pai de uma criança. Cada geração, a nossa está vivendo uma face de Jesus. Cada geração viveu uma face de Jesus, vive e continuará vivendo. São as reinterpretações sobre Jesus. E justamente muitas dessas, elas estão aí presentes e elas muitas vezes faz com que os cristãos não consigam ver a obra de Deus em Jesus como algo completo. É preciso que cada um de nós consiga ver a obra de Jesus no seu paradoxo: sofrimento, glória; servidão, senhorio; encarnação humilhante, reinado cósmico. Dentre toda a obra de Jesus, a encarnação é uma obra extraordinária do Espírito Santo e por muitos é uma obra negligenciada. Jesus, o Filho de Deus, ele não permaneceu seguro na sua imunidade no céu. Na verdade, como diz o apóstolo Paulo, Jesus se esvaziou da sua glória. Ele se humilhou para servir. Ele se tornou pequeno, fraco, vulnerável. Jesus, ele encarnou a nossa dor. Ele tomou sobre si as nossas dores. Jesus curou doentes, Jesus alimentou famintos, perdoou pecadores, Jesus tornou-se amigo dos rejeitados. Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para servir, veio para dar a sua vida como pagamento pelo resgate e libertação de muitas pessoas. O mistério da encarnação de Jesus é um mistério insondável, mas esse mistério insondável para a nossa razão humana é um mistério que tem um propósito definido e prático. Jesus tornou-se homem para resgatar o homem, que nascido de mulher é pecador e precisa da redenção. E o Espírito Santo, assim como envolveu Maria e fez uma grande obra na vida de Maria, mandando Jesus como filho de mulher humana para nos salvar, esse Espírito Santo continua também nos envolvendo com a sua palavra. Continua nos envolvendo, justamente para nos colocar na fé, na obra magnífica de Jesus, nos fazer e nos permitir crer em Jesus, aquele que foi concebido pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado, e realizou maravilhosa obra da salvação em nosso lugar. Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você, e que continuemos nós crescendo também no conhecimento desse Deus, mas principalmente continuemos crescendo no conhecimento desse Deus amoroso e misericordioso. Deus nos abençoe. Amém.